As pessoas querem notícias sérias, notícias de credibilidade. E é por isso que agora eu vou conversar com o nosso querido Jorge Machado, que, por sinal, já se encontra aqui no estúdio. Bom dia. Olá, Vanusa Coelho, bom dia para você, bom dia para quem está em casa. É exatamente isso, notícias apuradas, checadas nas primeiras horas da manhã, claro, para a gente informar o nosso público. Eu tenho 2 destaques hoje na minha participação. Vanusa, o primeiro eu gostaria de destacar que diabéticos passaram a ter atendimento prioritário no estado do Piauí. Vanusa, esse é um projeto de lei do deputado estadual Flávio Nogueira Júnior, do Partido dos Trabalhadores, e aumentou aí esse leque de prioridades. Então, os diabéticos, já a partir dessa lei que foi aprovada na Assembleia Legislativa do Piauí, a ALEP, e sancionada pela então governadora Regina Souza, já está em vigor no estado. Então, os diabéticos terão prioridade em cartórios, clínicas, hospitais públicos e privados, órgãos públicos, cartórios e também estabelecimentos comerciais. Vanusa, também eles precisam apresentar um laudo médico que comprove a questão da própria diabetes, né, da própria condição, para aí poder ter esse atendimento prioritário. Lembrando que essa lei, Vanusa, é justamente para dar aí uma questão uma celeridade nesses processos e também tendo em vista a própria saúde da pessoa com diabetes, para ela não ficar muito tempo ali na fila e não atrapalhar o seu metabolismo. Então, é uma lei que faz aí a ampliação dessas prioridades. A gente também tem idosos que têm atendimento preferencial, pessoas gestantes, pessoas com deficiência. Então, agora, no Piauí, pessoas com diabetes terão também prioridade. Eu fico extremamente feliz. Ontem nós estivemos aqui com um profissional, um endocrinologista, onde ele falou das vacinas, né, as injeções que seriam também novidade através da Anvisa, que liberou gratuitamente para as pessoas obesas, né? Para que as pessoas obesas pudessem ter um pouquinho mais de qualidade, aquelas que encontram de uma certa forma dificuldade. E aí mexe justamente com os diabéticos. Então, assim, desde ontem, nesse janeiro branco, já começa a chegar novidades maravilhosas para o povo que muitas vezes sofre com uma determinada doença crônica e pensa que não vai ter qualidade de vida. E aí vem uma notícia dessa do Estado, que maravilha, né? Pois é, e também hoje é considerada uma comorbidade, sim, né? Sim. E aí, assim como outras situações também, teve aí a questão da própria vacina contra a Covid-19, que pessoas com comorbidade tiveram prioridade para se vacinar. Então, diabéticos, pessoas com diabetes no Piauí, apresentam o laudo e aí pode ter prioridade em todos esses estabelecimentos que eu citei. Bom, Vanusa, o meu segundo destaque do portaldia.com é o que eu fui apurar ontem com o CETUT. Você lembra que a gente falou da tarifa zero? E eles ficaram de dar o posicionamento na coletiva de ontem. O portaldia.com acompanhou, na verdade, essa coletiva com o CETUT. E, Vanusa, o vice-presidente informou que para ser feita a tarifa zero aqui no estado do Piauí, é necessário que a frota de ônibus seja aí dobrada. Segundo o Marcelino Lopes, que é vice-presidente do CETUT, ele informou, Vanusa, que hoje o déficit das empresas, a prefeitura precisa pagar esses recursos, somam mais de 5 milhões de reais, e a frota, que é só de 220 ônibus para toda a cidade de Teresina, é insuficiente para justamente colocar essa tarifa zero, ou seja, teria que dobrar para 440 ônibus, justamente para que a população seja atendida de forma satisfatória. Ele disse que, além disso, essa demanda, esse aumento de frota, se dá justamente, Vanusa, porque mais pessoas vão utilizar o serviço público, inclusive há a possibilidade de pessoas que têm aí seus transportes também aderirem ao sistema. Então, com a quantidade de hoje, a quantidade vigente hoje não é satisfatória, ainda deixa a desejar, e a gente vê muita espera, muitas horas de espera nas paradas, ônibus estão sucateados, e 220 ônibus seria uma frota impossível, segundo o vice-presidente, para ser colocado a tarifa zero. Você ficou de emitir sua opinião hoje em relação ao assunto, né? Eu acho que relacionado a esse assunto, que chama atenção também, que eu acho muito bom ser observado, e de uma certa forma o portal foi lá, conferiu, observou, traz de verdade a credibilidade do assunto, especialmente para vocês. Aí o que eu acredito nessa história toda? Que eu acho que foi bem visto e bem comentado a questão da demanda. Se a gente está no dia a dia vendo queixas,
do próprio usuário, de que não tem ônibus suficiente, de que os ônibus estão, de uma certa forma, precisando de manutenção. Muitos ficam aí parados nas estradas, nas ruas, por falta realmente de qualidade nesta manutenção. A gente precisa, sabe do quê? De concorrência. Precisa trazer mais ônibus, outros ônibus para a nossa cidade, para que as pessoas tenham também opção de escolha. Não adianta ficar só mesmo com a mesma frota de ônibus, não. Tem que vir mais empresas, tem que se abrir mais portas para mais empresas entrarem na cidade e darem oportunidade, porque gratuito, sem qualidade, é a mesma coisa que nada. Pois é, Vanusa. E aí a Prefeitura de Teresina, segundo o próprio Setut, tem um déficit aí de mais de 120 milhões de reais que ainda não foram pagos, e esse custo poderia aumentar aí para 14 milhões mensal, caso essa tarifa zero fosse colocada à disposição da população. E quando a gente fala... E pode ser um caos, hein? Uma situação dessa pode trazer danos, acidentes gravíssimos, com quantidade grande de pessoas dentro de um ônibus, porque aí o pessoal vai mesmo. Exatamente. E a proposta da Prefeitura de Teresina não é cobrar por pessoas utilizando o transporte. Sim. Não é tipo, vamos colocar 200 pessoas dentro de um ônibus. Eu sei que isso é impossível, mas é uma situação hipotética. Mas cobrar, fazer esse repasse por quilômetros rodados. Ou seja, não levar em consideração o valor pago pela pessoa, que é de R$4, ou a meia passagem. Então, o que acontece? Poderia ter muito mais pessoas dentro desses coletivos, sem a gente ter a noção de quantas pessoas são, e aí precisa da frota ser ampliada. Não só para a questão da tarifa zero, porque a frota de ônibus aqui em Teresina já era curta. Já não está atendendo nem pagando. Há um tempo. Não é o suficiente, né? Pois é. Então, no portaldia.com, pessoal, se vocês querem mais informações acerca da tarifa zero, a gente tem detalhes dessa coletiva. Também a gente linka outras matérias desde quando esse assunto surgiu, né, na imprensa, porque a gente tem acompanhado desde o início da possibilidade dessa tarifa zero, né, dessa gratuidade no transporte. Eu fico muito feliz de poder trazer informações do portal O Dia com essa credibilidade em tempo real, atual, e é como a gente sempre fala para o Jorge. Chegou alguma notícia diferenciada, traga para nós. Nós queremos trazer informações atualizadas e que você não fique procurando saber do vizinho, do outro, a não ser que ele tenha assistido a nossa 23.1 ou esteja ligado com o portal O Dia, que é sim um portal que vai colher as informações e que ouve os dois lados, porque isso é muito importante. Não adianta você omitir opinião se você não ouve os dois lados. Você viu que ontem eu falei, dependendo de como for a coletiva, pra gente ouvir, pra gente saber das duas partes, a gente pode omitir opinião. Caso contrário, não adianta. Trabalhar com comunicação sem informação é meio difícil, não é verdade? E a gente tem acompanhado desde o início, Prefeitura, Setut, todo mundo que está envolvido nesse projeto. Jorge, eu quero te agradecer, quero te desejar um ótimo final de semana, que Deus te abençoe, te guarde, te proteja. E a gente se encontra na segunda, às 8 horas da manhã, pode ser? Pode ser, eu vou estar aqui sim.